delas. Só que esse ano eu estou lendo acompanhado de uma pessoa. E aí eu estou lendo com mais cuidado algumas coisas de novo. E aí eu sempre olhei para os 4 evangelhos como uma coisa assim: Mateus, Marcos e Lucas é a mesma coisa. Por que fala a mesma coisa? João é uma coisa diferente. É diferente, né? João é como a gente está comparando peras e maçãs, não tem nada a ver. Só que lendo Lucas dessa vez, eu acho que ele se tornou o meu evangelho favorito. Lucas é um livro muito interessante. Ele começa muito grande. O primeiro capítulo tem 80 versículos. Assim, é cansativo de ler. Mas em meio às muitas histórias que Lucas coloca no mesmo capítulo, tem muita coisa interessante. Então, queria convidar vocês para ver um pouquinho de Lucas. Abram, por favor, lá em Lucas 6. Sabe o que todos nós somos? Ou o que todos nós fazemos? Todos nós somos construtores. Se ninguém ainda te disse, eu te digo, você é pedreiro. E essa é a profissão mais importante da sua vida. Não concorda comigo? Vamos lá em Lucas 6, verso 46. Lucas 6, verso 46. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, quando as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Vamos só até aqui. Então, sim, você é pedreiro. Você está construindo uma casa. Queira você ou não, você está construindo alguma coisa. E aqui Jesus está perguntando para as multidões que o seguiam, né? As multidões, elas viam os milagres. Pensa só, né? Elas viam o mover de Deus acontecendo. É Jesus falando, é Jesus ministrando. E Jesus está dizendo para essas pessoas que viam esse mover de Deus: por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não me obedecem? Eles ouviam o Mestre? Ouviam. Claro que eles ouviam o Mestre. Quem não ouviria? É Jesus falando. Claro que eles ouviam. Mas ouvir é suficiente? Jesus apresenta aqui um contraste. 2 situações, ou 2 resultados provenientes de uma mesma situação básica. Ele fala, verso 47: vou mostrar a quem é semelhante que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Interessante, né? Praticar o que o Mestre diz é essencial. E ele compara como cavar uma cova, abrir uma vala, lançar um alicerce sobre alguma coisa. Alguém aqui já cavou alguma vez na vida? Teve que cavar alguma coisa? É curioso, né? Porque cavar cansa. Você pensa em cavar um buraquinho, você fala assim, não, tranquilo, você vai cavar um buraquinho. Mas cavar cansa. Às vezes eu ia com meu professor para a usina de cana, né? Que eu ia fazer experimento com nematóide. Aí a gente tem que chegar na beira assim da cana, cavar um buraquinho e coletar solo e raiz. Aí, tipo assim, às vezes teve dia de a gente coletar 180 pontos
180 buraquinhos que a gente tinha que furar 20 centímetros para puxar um punhadinho assim de solo, um punhadinho de raiz. Cansa. É só um buraquinho. Cansa. Quanto mais cavar fundo para construir uma casa. Pensa só, o espaço dessa quadra aqui. Aí você tem que cavar 10 metros para baixo, na mão. Cansa. Só que esse cansaço que é intencional, que eu tenho que decidir cavar, né? Porque a vala não vai se abrir sozinha. Esse esforço, ele é recompensado. Recompensado como, Israel? Quando veio a enchente e as águas bateram contra aquela casa, não a puderam abalar por ter sido bem construída. Qual é o benefício da intencionalidade em criar alicerces? Quando a crise chegar, a segurança. E o que é essa casa aqui que Jesus está falando? É a casa que você mora? Não. Ele está falando da sua vida. Ele está falando da minha vida. A sua vida é a casa que você está construindo. É a sua vida emocional, espiritual, relacional. A sua vida, de forma integral. E que coisa, né? Jesus lá em João diz que ele veio para que a gente tenha vida. E a gente tenha em abundância. É como Jesus está falando, não tem essa casa que você está construindo? Ele quer te ajudar a construir. Ele quer fazer uma casa grande, uma mansão abundante. É isso que ele quer. É como o Provérbios diz, lá em Provérbios 3:15 fala assim: a sabedoria é mais preciosa do que joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita ela oferece vida longa, na sua esquerda tem riquezas e honra, vida abundante. A sabedoria de Deus promove uma vida abundante. Quer dizer que eu vou ser rico e vou ter uma casa grande e um carro top? Não. Pode ser que sim? Pode. É garantia? Não. Mas ele promete uma vida abundante. Já parou para pensar o que seria uma vida abundante? Uma vida plena, independente do que você passa, independente da crise, ou da tempestade, ou da enchente. Essa vida, essa casa, Jesus quer te ajudar a construir essa casa. Faz sentido? É como Jesus aqui, como o rei, está nos oferecendo um banquete abundante. E eu digo a vocês, felizes e bem-aventurados todos os que aceitam participar desse banquete, que é oferecido pelo rei, no reino de Deus. Isso faz sentido? Ô Davi, você concorda com essa frase que eu acabei de falar? Bem-aventurados que participam desse banquete abundante que é oferecido pelo rei. Concordo. Você concorda? E tu, Vitinho, você concorda com essa minha frase, Vitinho? Que bem-aventurados são aqueles que participam do banquete no reino de Deus? Concorda? Que coisa. E tu, Lorenzo, concorda? Vamos andar um pouquinho em Lucas? Vamos lá para Lucas 14. Lucas 14, verso 15. Vamos ler? Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Você já ouviu alguma coisa parecida em algum lugar? Jesus, porém, respondeu:
certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Jesus responde a minha fala e a fala desse homem aqui com uma história, uma parábola. E Jesus não está em conformidade com o que eu acabei de falar. Não plenamente, pelo menos. Porque o texto diz assim: porém, Jesus respondeu. Isso é, segundo o português, uma conjunção adversativa. Conjunções adversativas são, em tese, né, segundo a língua portuguesa, conectivos coordenativos que estabelecem relação de oposição, contraste, ressalva ou compensação entre duas orações. Jesus, porém, respondeu. Ele não concorda. Não plenamente. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Ele ofereceu o banquete. Ele chamou muitas pessoas. A vida abundante, a casa grandiosa, está aqui, ó, oferecida. E aí? Todo mundo aceitou? Verso 17. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque já está tudo preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Olha que coisa, né? Naquela época, nessa cultura, quem organizava uma festa de casamento, organizava para não sobrar e não faltar. Faltar era pior que sobrar, lógico, mas a ideia é: precisa ser a conta. Por que precisa ser a conta? A gente está lidando aqui com um ambiente de escassez. Não é fácil fazer uma festa de casamento, é caro. Se é caro hoje, deixa eu falar, fazer um casamento é caro, hein? Pelo amor de Deus, caro pra caramba. Assim, é caro hoje, era muito mais caro naquela época. Se a família não se mostra digna ou capaz de organizar uma festa de casamento, ela não é digna de confiança. Desonra. Por isso que nas bodas de Caná, quando falta o vinho, o pessoal fica assim: meu Deus do céu, assim, ó, acabou o vinho, o que a gente faz? Não podia faltar, mas sobrar também não podia. E nesse ambiente de escassez, eles convidam pessoas que são realmente queridas e importantes para eles. É assim hoje, muito mais no passado. Era feita uma lista e o anfitrião passava de pessoa a pessoa e falava assim: você vai na festa, Adrian? Aí o Adrian fala assim: eu vou. Então beleza. Aí assim: você, Jonas, você vai? Se ele fala não, eu já tiro ele da lista. E tá tudo bem, não pode ir. Esse é o cenário aqui. Então, no dia do casamento, o convidado ficava à espera. Ele ficava lá esperando a hora em que alguém, e quem fez o convite, fosse chamar ele para a festa. Porque ele foi avisado previamente, ele confirmou que ele iria, ele fica esperando a hora de, tá tudo pronto, vamos lá. É um convite duplo. Ninguém aqui foi pego de surpresa. Eles sabiam do dia, tinham uma noção da hora. Não ir, mesmo sabendo, é uma desonra. Tem uma história que se conta de um pastor que ele foi lá para o Oriente, um povo que é beduínos, né? Pessoal que vive em tenda no deserto. E aí o beduíno convidou ele para comer com ele. E o pastor perguntou assim: poxa, você me convidou, muito honrado pelo convite para comer com você, mas e se eu negasse? Aí o beduíno respondeu: você nunca negaria. Porque se você negar o meu convite, é como dizer que
eu te odeio. Eu não quero ser cuidado por você. Eu não quero nada que você tenha para me oferecer. Não aceito comer com você. Porque é um momento de intimidade. Não se convida qualquer pessoa para comer. Não nessa cultura. Não é qualquer coisa. E aí, esses convidados dão desculpas. Primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Quem é que compra um terreno sem saber o que está comprando? Assim, né? Eu não sei vocês, mas se eu tenho que comprar alguma coisa cara, tipo um terreno, eu vou saber tudo que eu puder saber sobre o terreno antes de comprar. Se é uma coisa cara, eu vou tratar com importância. É uma coisa cara. Vai me dizer que ele não sabia nada sobre o terreno? E mesmo que não soubesse, ele comprou nesse momento. Ele sabia do convite. Ele foi avisado. Ele não quis ir. Ele não foi pego de surpresa. Ele tinha algo melhor para ver. Aí o segundo fala: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Vocês já viram um leilão de boi? Ninguém compra boi, a menos que seja um açougue, sem ver o boi. E mesmo que comprasse, ele compraria tendo o mínimo de garantia de que os bois podem trabalhar juntos, porque senão ele não compraria. E mesmo que comprasse, ele sabia do convite. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia a data, tinha noção da hora. Ele não quis ir. Ele tinha algo melhor para fazer. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Como eu falei, o casamento era algo planejado. Muito bem planejado. Muito tempo antes. O convite não foi surpresa para esse homem. Ele sabia. Ele não quis ir para o banquete. Tem alguma coisa errada em alguma dessas coisas? Não. Você comprou um terreno. Comprei juntas de boi, né? 2 bois no caso, né? Para trabalhar junto, para arar a terra. Trabalho. Aumento de produtividade. Me casei. Que mal tem? Nenhum. São coisas boas. Mas essas pessoas estão colocando coisas boas no lugar errado. Aquilo que deveria ser uma bênção está sendo colocado acima do Deus da bênção. E quando eu coloco a bênção do Deus da bênção acima do Deus da bênção, a bênção vira uma maldição. Porque eles estão rejeitando o convite para esse grande banquete do rei. E não vai ter uma segunda chance. Quando Jesus voltar, lá em Mateus, fala que as pessoas vão comer, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. E aí não entrou na arca. E eles não perceberam. Tem alguma coisa errada? Não. Não tem nada errado em comer, beber, casar, estudar em casamento. Não, tá tudo bem. Só que as pessoas estavam distraídas. Elas não viram Noé entrar na arca. E a distração delas matou elas. Deus tem um banquete para nós. Ele tem um banquete para a sua vida. Ele te chama a construir uma casa grande, abundante, que vai resistir a todas as crises que vão chegar. Porque, eu não sei se já te falaram, mas crise acontece com todo mundo.
Não é uma questão de talvez um dia, quem sabe, eu vou passar por uma crise. Não, você vai passar por uma crise. Não importa. Assim, dinheiro não é problema. Ou família está estruturada. Se você tem família estruturada, vai ver se você tem problema com o dinheiro. Se você tem dinheiro, vai ver se a sua própria família não é estruturada. Aí se a sua família é estruturada e você tem dinheiro, vai ver uma doença. Crise chega para todo mundo. Sempre chega. E quanto custa fazer essa casa abundante, grande que Deus promete? Custa tudo. Vai te custar tudo. Mas aí talvez você fale assim, poxa vida, será que eu preciso mesmo me esforçar para cavar, abrir uma vala e lançar os alicerces de maneira profunda? Porque se você não fizer nada, a vida vai acontecer. E você vai olhar e falar assim, tá tudo bem. A casa vai ser construída do mesmo jeito. Com alicerce ou sem alicerce, você vai construir a sua casa. Você já está construindo a sua casa. Vamos voltar lá para Lucas 6? E vamos ver o verso 49? Lucas 6, verso 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Escolher fazer nada é uma escolha por si só. Você está construindo, e você não vai parar nunca, a menos que você morra. Não alicerçar a vida sobre a rocha pode custar caro, pode custar tudo, porque foi grande a ruína. Faz sentido? Mas sabe o que pega? Ou claro, você quer construir sua casa ou sua vida sobre a rocha? Quer? E tu, Fê? Você quer construir a sua casa sobre a rocha? E tu, Maria? Você quer construir a sua vida, a sua casa sobre bons alicerces? Todo mundo quer. Só que, sabe o que vai acontecer? A gente vai acabar o culto, a gente vai falar sobre anime, ou sobre futebol, ou sobre política, ou sobre o clima, ou sobre qualquer outra coisa, e a gente vai esquecer. Porque a gente vive num mundo muito confortável. É tudo muito fácil. Hoje em dia, a gente tem água quente para tomar banho. Você acredita? Fácil, é só você ligar o chuveiro, a água já está quente. Você não tem que nem colocar no fogo para esquentar. A gente tem conforto. E nesse conforto, a gente se distrai. E aí a gente esquece. É fácil ser crente em Pompeia. É fácil ser crente no Brasil. A gente não está aqui com medo de alguém entrar por aquela porta. Não vai nem entrar ninguém por aquela porta se a gente deixar aquela porta aberta à noite. Ninguém vai roubar nada nessa igreja. É fácil. Muito fácil. E quando é muito fácil, a gente esquece. A gente fica morno. A gente não está frio, porque a gente é crente. Mas a gente não está quente. A gente é morno. Porque a gente não precisa de muita coisa. A gente não está passando por uma crise em que a única esperança da minha vida é que Deus intervenha com um milagre que não tem mais jeito. Não, na maioria dos nossos casos não, estou estudando, estou fazendo faculdade, vou fazer mestrado, quero casar. Isso aí. A vida é boa. E a gente se esquece. E a gente não constrói a vida sobre o alicerce.
porque a gente não está sentindo dor. Não tem nada que me impele a querer construir minha casa sobre a rocha, porque a minha casa está sendo construída e ela está tão bonita. Eu nem estou vendo o alicerce. Precisa mesmo cavar fundo uma vala e lançar o alicerce sobre a rocha? Será que precisa? Cansa tanto. Mas eu acho que tem uma coisa que pode mudar a maneira como a gente enxerga as coisas. Vamos lá para Lucas 7. Lucas 7, verso 36. Só virar uma ou duas páginas. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar na mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. E Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro devia 50. Como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a vida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas essa, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Sabe quando é que eu e você vamos dar ouvido ao que diz o mestre? Sabe quando é que a gente vai cavar para construir a nossa casa sobre a rocha? Quando a gente muito amar. Porque se a gente não amar, a gente não vai fazer. Enquanto Deus for acessório, que eu preciso de vez em quando, a gente não vai se dar o trabalho de cavar para construir a vida debaixo de um alicerce profundo. A gente não vai. Porque a gente gosta de conforto. E dá trabalho. Enquanto eu não enxergar a minha miséria e o tamanho da misericórdia que Deus tem para mim, da graça que Ele me estendeu, eu não vou valorizar. É assim desde que o mundo é mundo. Enquanto a gente não perceber que a gente é miserável, a gente não vai se esforçar. Enquanto você não enxergar o tamanho do seu pecado, mesmo que você não tenha feito nada, nunca matei, nunca roubei, a gente é pecador. Enquanto a gente não ter noção da magnitude disso, a gente não vai amar, a gente não vai cavar, a gente vai olhar para o convite do grande banquete que está sendo oferecido e a gente vai falar: poxa, hoje não dá, me desculpa, não vai dar, fica para a próxima.
não sabendo que tu és um pobre, miserável, cego e nu, ó Laodiceia. Você ama? Você muito ama? Eu acho que eu amo pouco. Muito menos do que eu deveria amar. Vamos orar? Deus, quero colocar